Ah! Então, olá novamente. É com muita felicidade e com muito agrado que eu e o Pedro vos dizemos porque sim, mais uma vez. Já estávamos com saudades de estar aqui. Pedroni, É verdade. como é que é? Pá, espetacular. Vem a segunda temporada porque sim. Estava no forno já há uns meses. É verdade. Parámos aqui para pensar na estratégia, parámos para pensar naquilo que vamos fazer. E por falar em estratégia, malta, aí nas redes sociais tem aquele sininho, vão ao YouTube, partilhem, ponham like, subscrevam. No Instagram a mesma coisa, TikTok também estamos lá, partilhem. E temos uma surpresa para vocês, nós vamos estar um bocadinho mais interativos com as pessoas que nos chegam, não é? É verdade, vamos tentar estar um bocadinho mais interativos nesta temporada nas redes sociais. Aqueles que nos seguem já fizeram a prova de conceito, partilhem. O feedback que nós fomos tendo em off ao longo destes meses diz-nos que estamos no bom caminho. Há pessoas que se revêem naquilo que estamos a fazer. A desconstrução que trouxemos aqui com alguns convidados dos temas apresentados ajudou, trouxe algumas ferramentas a algumas pessoas e isso deixa-nos super contentes. É verdade. O que me leva já, mano, quais é que para ti foram os maiores ou os insights ao longo dos episódios da primeira temporada que mais mexeram contigo? Sabes que isto foi uma jornada interessante, porque nós sabemos como é que isto começou. Isto começou com uma conversa entre dois amigos, que eram amigos, tornaram-se mais amigos ainda. Portanto, foi aqui uma construção de uma relação, ou seja, a criação dos laços, né? Nós não andamos a falar de cor, não andamos a fazer palestras a falar de cor. É exatamente isto, é felicidade, é a criação de laços, é vulnerabilidade. E vulnerabilizámos-nos a um ponto de trazermos aqui temas que supostamente não podiam ser falados, ou temas que tinham que ser estrategicamente abordados, e nós abordámos só. E viemos trazer as coisas da forma que elas são, nuas e crus, e trouxemos pessoas muito conhecidas, trouxemos pessoas não conhecidas, que ficaram conhecidas. Exatamente. E o mote de os teus convidados eu não os conhecer, os meus convidados não os conheces, isso trouxe aquilo que é a parte mais genuína do porquê. Eu acho que isso trouxe um balanço muito engraçado. Eu acho que sim. Acho que até através dos convidados fomos nos conhecendo. Eu acho que sim. Foi porreiro. Agora, é difícil responder à tua pergunta, primeiro porque não está trabalhada, não vem de casa trabalhada, não é? Mas é difícil responder o que é que me marcou mais. Eu recordo-me do episódio com o Gilmário, foi um episódio que teve um hype gigante nas redes, mas foi uma conversa muito interessante. Nós sabemos perfeitamente que ou estaríamos os dois e conseguíamos falar de todos os assuntos que foram abordados, ou se só tivesse eu não poderíamos falar metade dos assuntos que foram. Isso no fundo é um bocadinho o que nós vivemos na nossa sociedade hoje. Poder até podias, mas ias ter que estar a pisar como é que diz? Ovinhos, cascas de ovos. Ia complicar aquilo a situação e é excelente porque nós conseguimos escuro que sim, não é? Escuramente que sim. Podemos falar dessas coisas. Foi interessante conhecer aqui pessoas da parte feminina que tem o corporativismo da parte delas também muito, muito aceso, e é interessante perceber que nós também demos muito ênfase ao feminino porque queremos, porque gostamos e porque somos assim. Faz parte de nós. Não é? Eu acho que, e depois o mais interessante é o feedback que nós tivemos, porque nós quando pedimos isto, pelo menos falo por mim, mas quando nós pedimos isto das pessoas seguirem, das pessoas falarem de nós, das pessoas pedirem temas, é porque verdadeiramente isto é para as pessoas. E é difícil encontrar um programa que seja assim, que seja direcionado para as pessoas. Concordo em absoluto. E não é por sermos nós a fazermos este programa, a verdade é que cada vez mais este tipo de iniciativas como o Porque Sim são, acredito eu, iniciativas que deveriam ter mais tempo de antena, porque muitos de nós queremos aprender, mas não queremos ser ensinados. Exatamente. E temos os nossos egos ali ligados mesmo no full mode e fica difícil aprender conhecimentos, e eu, ao ver de fora e também com os feedbacks que fomos recebendo, fico muito contente que o Porque Sim esteja a pisar nesse campo. Olha, da minha parte, em relação aos maiores insights da primeira temporada, há dois. Por acaso, eu quando nós conversávamos para preparar o primeiro episódio, fiquei a pensar mais ou menos nesta pergunta. Não consegui discorrer todos os episódios, mas há dois que me marcaram. Um, da nossa Bia. Porque sendo o episódio mais normal, não o foi. Porque conhece-nos intimamente. Exatamente. Então, esse foi um episódio em que me senti... E depois, por todo o resto do convívio ao longo do ano, em que me senti mais tranquilo, mas ao mesmo tempo mais despido, porque é a Bia, e a Bia dá-nos sempre os comentários francos e sem filtros.
E esse foi um insight grande no sentido em que desconstruirmos à frente das pessoas que mais gostamos, sem receio daquilo que vamos ouvir, foi algo que ficou comigo e que eu espero levar para o resto da vida. E uma à parte, antes de passares ao próximo, Bia. A Bia, estou ansioso para ver os comentários da Bia, porque qual antevisão, não é antevisão, qual análise futebolística que a Bia faz a cada episódio que nós temos, ela vai resumindo o episódio, mas sem fazer um spoiler ao episódio. Portanto, ela mete cá para fora, já chorou, já riu, já fez. Bia é incrível. E lá está, a Bia é incrível e tem sido uma ajuda incrível, mas não te cortando, continua. Bia, beijinho grande. O segundo, claramente, Paulo Moreira. Paulo Moreira, emoções. Esse episódio Emoções. e a forma como o Paulo usou-nos, usou o episódio, usou tudo para de uma forma super empática e de uma linguagem super leiga. Qualquer pessoa, aquilo é um compêndio básico, é um livro de bolso de gestão de emoções. E esse episódio, Pedro, trago muita coisa comigo, mesmo desde aí até agora. E sabes o que é interessante nesse episódio? É que nós conseguimos trazer uma pessoa que tem muita teoria para dar sobre as emoções e ao mesmo tempo conseguimos chegar a ele. Não, incrível, é. Porque eu uma vez falei isto numa palestra e tu sabes que falei, que é, montes de vezes tu fazes entrevistas às pessoas e queres trazer emoções delas e nós sabemos que isto é de emoções e tu fazes perguntas e recebes teorias. Fazes perguntas e recebes teorias. E andamos nisto. Porque o discurso vem tabulado. Ou seja, eu acho que atravessamos uma altura em que é tudo muito fabricado. E então tu crias um roleplay, que és aquela personagem, e nada sai dali. Independentemente de nós dizemos, olha, vamos falar de emoções, vamos falar daquilo que és tu, mas, ok, tu és profissional de uma área, mas sabemos o que é que isso impacta em ti. E só não fica tens mais essa resposta. focada naquilo que é a projeção de si do que realmente estar a ser autêntico e a... Porque corre bem. Corre bem dentro daquilo que é o roleplay para o negócio. E é isso que nós tentamos desconstruir aqui, que é, ok, toda a gente sabe que eu sou fisioterapeuta, toda a gente sabe que tu trabalhas no mundo corporativo e que és músico, está bem, mas isso é o básico. As pessoas não estão à espera de me ver a falar, porque este não é o ambiente, poderá haver outros, este não é o ambiente para eu falar de técnicas de fisioterapia, ou de sempre que me perguntam alguma coisa eu vou associar a uma situação qualquer de fisiológica ou neurofisiológica. À partida não, mas... Exatamente. Pode acontecer, podemos criá-lo, mas o espaço aqui tem sido, e eu acho que este porque sim, foi criado por nós para isso, para a parte emocional, as sensações, mostrar que homens não é também choram, é que homens choram, darem ênfase àquilo que é o feminino, porque nós achamos que efetivamente as mulheres são um ser diferente e especial. Não na cena de igualdade, porque eu não acredito na igualdade, acredito na equidade, acredito que temos de ter todos os mesmos direitos, mas não somos iguais. Não, e há coisas que funcionam de uma forma, há outras que funcionam de... Está tudo bem. E foi interessante trazer aqui mulheres e fazermos perceber isso e perguntarmos sobre isso e elas responderem e irem ao encontro daquilo que nós estamos a dizer. E foi um processo muito interessante. E obviamente que isso depois leva-me a uma pergunta para ti, que é este processo todo, não é? Nós tivemos aqui 20 episódios, foram coisas, correram todos bem, movimentos mais desgastantes do que outros, porque lá está, isto não depende só de nós. Claro. E fazer aqui um à parte, agradecer à GCI por ter apostado uma vez mais neste podcast, agradecer às pessoas que estão por trás das câmaras, que nos ajudam, que nos dão as opiniões, que os técnicos, toda a gente que está aqui, que nós estamos aqui os dois a falar, mas está uma equipa a trabalhar para que estes episódios saiam como deve ser. E é maravilhoso ver o carinho e até o crescendo de relação que fomos tendo com as pessoas cá dentro. E hoje recebem-nos na segunda temporada. Então, até que enfim, vamos lá recomeçar outra vez. Como é que andava? Porque isto é importante. Ainda à pergunta, estes insights todos, o que é que isto alterou em ti? Alterou alguma coisa, não alterou? Estes 20 episódios, porque houve episódios que fomos nós, mas puxámos um pelo outro e acho que acarinhámos o coração do outro ao permitir-nos falar. Alterou, mano, alterou e alterou para melhor. Alterou mesmo para melhor. Eu posso dizer que não dei conta da alteração pessoal que fui tendo ao longo destes episódios, mas houve momentos, e principalmente com o virar do ano, que dei conta que estava diferente. O primeiro episódio, que foi logo... bom, foi intenso, traz consigo um Fábio que já não está aqui sentado nesta cadeira, por exemplo. E o que eu te posso dizer de forma resumida é que desde o primeiro episódio a todas as nossas discussões e abordagens aos episódios, aos antes, aos pós, aos depois, aos episódios vividos aqui e depois ao wrap-up do final do ano para este, sou um Fábio mais leve,
tento ser mais conciso. Eu, de vez em quando, a minha mente, como tu já sabes, estávamos a falar sobre, só um pequeno à parte, para vocês verem como é que a minha mente funciona. Eu e o Pedro estávamos a discutir sobre uma data que tinha 2 pessoas. E o Pedro disse-me, olha, nesta data não vai dar para trazermos estas pessoas por algumas inconveniências. E eu, muito bem, então alteramos para a outra data. E a outra pessoa, por alguma razão, eu achei que dava na data inicial, que o Pedro já tinha dito que não dava. E era eu dizer, Pedro, então, mas esta está para esta data. Ele, não, Fábio, está para a outra. Não, está para esta. Ele, Fábio, não. E o Pedro, não, está, tu disseste aquilo. Fábio. Vai ler. E eu, e isto é uma coisa que eu estou a trabalhar, que é no sentido de compartimentalizar ainda melhor o meu tipo de pensamento. A rapidez com que eu penso nem sempre significa que eu estou a ser eficiente. Exatamente. E este abrandar foi algo que me veio crescendo e que eu sinto claramente que venho mudando para melhor. E a terceira é, acima de tudo, mano, temperança. Muita temperança. Não fervo, ou é difícil ferver agora. E estou muito mais posicional. Ou seja, não tem que ser firme e daquela forma, mas eu acho que me mudou para melhor nesse sentido. E tu? Este porque sim não foram só episódios de podcast, porque sim foram conversas com outras pessoas, porque sim foram abraços, porque sim foi ir ao Porto convidado para ir darmos abraços. Sim, depois é tudo isto à parte. É todas estas coisas que o porque sim não é só o porque sim, é Exato. Fazer coisas porque sim. E mais havemos de fazer e mais coisas irão estar aí em cima da mesa para fazer. Em relação a mim, eu também, isto ensinou-me bastante. Ensinou-me os temas, porque nós gravamos e ouvimos o que gravamos. Estamos aqui e sem dúvida alguma que temos a situação de, ok, é o insight no momento e nós sentimos as coisas no momento, mas depois quando vamos ver os episódios e quando vamos rever o que foi feito, é interessantíssimo ver que continuamos a aprender. Ou seja, há aquela experiência no momento e depois há a aprendizagem do outro lado. Falar de emoções, das minhas e com outras pessoas, é uma partilha constante e eu acho que é uma evolução constante. Eu acredito que mudar tem que ser para melhor e se não for para mudar para melhor, então alguma coisa está a correr mal. E eu acredito que também mudei para melhor. E a temperança foi uma coisa que também trouxe. Essa calma. Está parecido. E nós não falámos disso. É isso que eu ia dizer. Eu noto muito mesmo. Nós não falámos disso, não é? Portanto, eu não sabia o que é que tu irias dizer. É um mote do porque sim. Não sabia o que é que tu irias dizer, mas sim. O respirar é um respirar diferente. Eu estava desejoso no dia 31 de dezembro de 2024, ao meio-dia eu queria que passasse o ano. Estás a ver? Tipo, chega, já estou farto disto, acaba com 2024. Era como se Deus virasse e pensasse assim, ok mano, está-se bem. Tipo, tiveste aqui um ano mais difícil, em que tiveste aqui um momento muito forte que foi o teu casamento. Agora a partir daqui, pronto, vamos ver se o 2025 é um ano mais tranquilo. E é importante perceber que à medida que, e não tem nada a ver com a idade, eu acho que tem a ver com as experiências que nós vamos tendo, as pessoas que nós vamos conhecendo, incluindo-te a ti, porque tu tens uma forma diferente de pensar da minha, tu tens um estilo de vida diferente do meu, tu tens uma forma diferente de abordar as coisas e isso traz coisas boas. Há uma troca. Há uma troca e nós partilhamos mesa, partilhamos viagens, partilhamos, sei lá, imensos momentos. E lágrimas e muitas alegrias e abraços e tudo isso foi interessante. Então eu acho que alterei a minha forma de ver até as pessoas. Boa. Era muito estanque. Era uma pessoa que era ou é assim ou é assim. Sou escorpião, ou é assim ou é assim. A única coisa que eu não alterei são os valores pilares. Os valores pilares é aquilo e já está. O que eu estou a tentar alterar é a gestão de expectativas. Porque eu estou disposto a dar 100 e estou a fazer o exercício para dar esses 100 sem esperar que venha os 100 do outro lado. Contudo, e é importante as pessoas perceberem que isto é muito giro, nós darmos, mas quer dizer, quem disser que está a dar sem querer nada em troca, está a mentir. Nós estamos sempre à espera de um feedback, aliás, e começamos nisso, desde dos nossos primeiros passos dentro da socialização, que para quem não sabe, o primeiro gesto ou a primeira demonstração de comunicação de um ser vivo é o sorriso. O bebê não consegue falar, mas sorri. Sim, e quando tem a resposta do outro lado, ele na cabeça dele, o cérebro dele não entende, mas há uma resposta. Eu estou a sorrir, estou a receber um sorriso. Isto é a primeira fase de socialização, que é quando ainda nem sequer conseguem fazer absolutamente nada. E sorriem e recebem um sorriso. E há cientistas a falarem nisto, que se tu não corresponderes, o bebê vai continuar a sorrir uma, duas vezes, por exemplo, vai ficar exatamente no outro polo, que é o que é que se está a passar. Exato. E então, eu acho que é interessante nós percebermos que as pessoas são todas diferentes e eu próprio estou a tentar balizar as pessoas nesse sentido, que é, não é porque eu não tenho um feedback que era aquilo que era o expectável, mas expectável por quem? No meu modelo do mundo, daquilo que eu estou à espera,
Não te posso exigir isso. Eu esperava isso de ti. Estás a ver? O que é que acontecia antes? Não, tenho que afastar esta pessoa da minha vida porque isto não é assim. Errado. Isso traz chatice, traz más energias, traz uma sensação aqui no estômago estranha. Mesmo até se calhar um sentimento de perda, porque tu se calhar até gostas e tens apreço pela pessoa. Então comecei a encaixar as pessoas nas caixinhas correspondentes. E é muito interessante e lembrando aqui uma pessoa que nós os dois conhecemos, que é um dos meus padrinhos, que é o Jorge Coutinho, ele no curso dá-nos uma imagem muito interessante. Eu acho que já falámos disto, que é quando estamos a falar sobre o peer group, ou seja, o grupo de mais coesão, de mais confiança, ele faz a comparação a um avião. Então, a parte mais importante do avião é o cockpit. Mas quem já entrou num cockpit vê que no cockpit estão lá 4 cadeiras. É o piloto, é o copiloto, depois tem mais outras 2 cadeiras e não está lá mais ninguém. A porta está sempre fechada. E quem quiser entrar tem que bater à porta e é com a autorização do piloto, que és tu e eu em cada avião. E depois tu é que montas ali. Depois dali tens a primeira classe, malta topo. São menos do que os outros, mas já são mais do que no cockpit. Ainda podes pôr uma executiva, são mais do que a primeira classe, exato, mas ainda menos. E depois tens os outros todos. Exato. E a qualquer momento da tua vida tu podes ir baixando o avião, remover aquela tripulação, pôr outra, malta que está no cockpit, sai para trás, para a frente. A única pessoa que não muda és tu que estás no leme. E é interessante perceber que à medida que a minha vida vai avançando, o meu avião, que era um Airbus 320, não sei se existe, passa a ser um avião Gulfstream do Ronaldo. Exatamente. Porquê? Muito menos pessoas, melhores condições para essas pessoas. E esta comparação que o Jorge faz muito bem no curso de coaching dele, na certificação de coaching dele, faz pensar que eu não tenho que ficar zangado com o afastamento das pessoas. Tenho é que passar umas da primeira classe lá para trás, para o pé dos motores, e passar algumas dos motores lá para a frente. Ou então deixar cadeiras vazias e está tudo bem. É simples. Há pessoas com quem tu vais conseguir falar de tudo na tua vida, de coisas boas e de coisas más, e há outras que tu só vais conseguir falar das coisas boas. Te vão perguntar sobre as coisas más, mas tu não vais ter espaço para isso, porque mais tarde ou mais cedo vais ouvir, mas o Fábio também só fala das coisas más. E vais ficar chocado, porque foi uma pessoa que te perguntou. Se eu te ligo, e várias vezes isso acontece, e não é porque estamos aqui, nós sabemos, nós partilhamos coisas boas e coisas más, e montes de vezes, deste lado, desse lado, houve conversas de apoio, de amigo, de irmão, de colo, de estou aqui, fala, estamos bem. E isso não é motivo para, cada vez que eu falo com o Fábio é só problema. Não. Porque isso é o mais difícil, é encontrares alguém que esteja na tua vida e que diga assim, eu estou cá para os bons e para os maus momentos. Porque para os bons momentos nós estamos lá, temos um monte de gente. E se tu estás bem financeiramente, estás bem emocionalmente, Jesus, está toda a gente a querer falar com o Fábio. O problema é quando tu estás na modo baixo, nos momentos dos platôs. Pronto. Então aquilo que me fez, e o porque sim ajudou nisto, que é eu balizar, pôr as pessoas nas suas caixas, são todos manos, está tudo bem, mas eu sei quem são os irmãos, sei quem são aqueles que vão até ao fundo, aqueles que confias debaixo d'água, e está tudo bem. E começas a alterar, está tudo bem, está tudo tranquilo, até pode não estar. Para ali está tudo tranquilo. Sim, mas para ali está. E para aquele, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E acho que isso é interessante, foi uma coisa... E atenção, isto não é ressábia disso, não é ir contra, não é do género. Vou gerir a minha energia perante estas situações. A mim parece-me ser inteligente. E desde que venha de um fundo positivo, que era o que eu te queria perguntar, com todas estas alterações positivas, estás feliz? Estou feliz, estou mais feliz. É nice. Estou mais feliz, estou mais tranquilo, estou mais calmo e estou mais focado, lá está. E é o que tu dizes, quer dizer, tu estás mais calmo e estás assim porque tu começas a dosear a energia, porque tu tens 100 de energia. Tu vais ter que dividir, é como quando jogávamos CM, não é? Tipo, os jogadores têm X pontos, tens de dividir os pontos por eles. Ou metes as tangas dos truques, as cheats e não sei o quê, ele está, é o Joker às vezes 15, ou então tu tens de dividir. E a nossa vida é isso, tu tens X de energia, tu tens que dividir. E aquilo que eu acho que tu estás a fazer muito bem, porque partilhamos muitas coisas da nossa vida, é, aqui vou pôr 80, porque ali eu costumava pôr 60, mas preciso daqueles 20, estás a ver? E é engraçado tu tocares nisso, mano, e permite-me fazer este disclosure há uma semana e tal. Eu mandei-te um áudio, inclusive, porque eu já não estava a falar contigo há uns dias, e estava a sentir um peso enorme, porque eu realmente não tinha energia, não tinha capacidade para pensar um momento ou outro momento à frente, e mandei-te um áudio e disse assim: Manuco, tenho que te pedir desculpas porque eu nestes dias
pá, tenho estado off, não estou a conseguir pensar nisto, naquilo. É que não estava mesmo. Eu não estava mesmo a conseguir pensar e depois sei que quando eu tenho que dar uma concretização a este tipo de pensamento, naquele caso concreto, tem que haver uma sequência. E eu não estava capaz de depois dar uma sequência, e depois ligar, e depois falar aquilo, não sei o quê. Mas queria muito dar-te esta satisfação, esta consideração, porque às vezes também, quando nós nos recolhemos e damos algum espaço ou distância a pessoas que normalmente costumamos conversar ou estar, também tem que haver esse respeito, essa consideração e pelo menos dizermos à pessoa, olha, está tudo bem, não se passa nada, só para dar uma nota. Mas ter essa capacidade de eu perceber, eu vou dizer isto ao Pedro, pá, e é o Pedro, então eu sei que o Pedro vai receber isto, vai receber bem e até é capaz de me dizer qualquer coisa, whatever, mas ter essa capacidade de estar à vontade e pedir desculpa até por algo que tu nem me estás a cobrar ou não, mas se há um contrato social entre nós e há pouco, já volto atrás só, concordo em parte com aquilo que tu disseste numa coisa, mas há outra que eu ainda mantenho, que é eu e tu deixamos expectativas um no outro. Claro. Portanto, também há que cumprir pelo menos o mínimo das expectativas que nós deixamos então, um no outro. Concordo 100%. Concordo 100%. E acho que há uma expectativa que tu tens de mim que é eu não vou... São os mínimos olímpicos. Pronto, é isso. Pronto. Então aquela é a expectativa que eu acho que tu tens de mim. Os mínimos olímpicos permitem que tu entres dentro do avião. Exato, e depois logo se vê onde é que... Depois, consoante aquilo que nós vamos andando e recebendo, depois aí logo se vê onde é que te sentes. Tens mais espaço para as pernas, ficas ao pé da saída, ficas entalado em alguém. É isso. É isso mesmo. Pá, esse conjunto de ideias, Pedro, e juntamente com uma... Para não voltar atrás no raciocínio, até porque me perdi um bocadinho, mas voltar a uma coisa que me veio aqui, que foi a capacidade de perdão. Que é, eu não perdoei toda a gente, não virei papa, nem nada disso, mas consegui perdoar uma pessoa e todo um rol de situações que originaram a pessoa que eu sou. E isso é uma das coisas, mano, que... Epá, eu estou feliz, estás a ver? Lembras-te como é que começámos o primeiro episódio da primeira temporada? Ao longo da temporada, já não me recordo em que episódio, acho que foi naquele em que tu me entrevistaste, que foi duro, que eu disse, pá, mano, eu ainda não vivi bem, pá, eu para viver bem, eu para morrer bem tenho que viver bem. Para mim viver bem era se viesse um autocarro, imagina, só tenho um segundo, vem um autocarro, mano, eu quero ter tempo para sorrir antes de levar com a pancada. Pá, podem vir 30 autocarros agora. Sim. Sabes? Estou muito leve e é de facto como dizem, quando tu perdoas, tu estás a curar-te a ti. Sim. É para ti, não carregas peso nenhum, não sei o quê. Então eu entro neste 2025 com não todas as dimensões da minha vida resolvidas ou preenchidas. Mas é a vida. É a vida a acontecer, mas com um senso de bem-estar claramente a ressoar e com vontade que toda a gente que cruze o meu espaço e que eu cruze o espaço dessas pessoas que seja sempre bom. Claro. Que seja sempre benéfico. E isso faz-me crer que a mudança e que a diferença são coisas positivas e é como tu disseste muito bem, eu concordo muito bem com essa analogia do avião, rodear-nos de pessoas que, a maior parte do tempo, nos façam sentir assim também. E é algo que deixo como nota para vós que estão aí a ver. Sejam responsáveis e vejam lá o que é que põem dentro do vosso avião. Exatamente. É que às vezes há um zero jacking assim, tipo que pode correr mal. E é interessante ver porque essa transição acontece por uma coisa que nós já falámos aqui e falamos nas palestras também, que é aquela viagem interior que tu fazes, não é? Porque tu só podes fazer essa mudança, não é agora vou mudar. Não, tu tens que te resguardar. Tens que ir à tua caverna, não é? Tens que te recolher à caverna e perceber que, subentenda-se caverna, à nossa craft de estarmos ali sossegados, o nosso escuro, nós e Deus para quem acredita, nós e um ser superior para quem acredita, ou nós e nós para quem não acredita em nada. A questão é, esta viagem interior ao teu mundo mais escuro, que é o interior, e vou contar aqui uma coisa que tenho vindo a falar em algumas palestras e vou pôr isto porque acho que vai ser fixe dar isto neste episódio, porque é porreiro, vai dar um corte fixe também, acho que vai ser porreiro. Nice. E é exatamente no interior que tu encontras a solução. E é a partir do interior, retificando-te, ou seja, indo ao teu interior, vendo o que é que está bem, o que é que está mal, e tu brilhantemente fizeste isso, o que é que está certo, o que é que está mal, lapidando aquilo que é, só assim é que tu vais conseguir alcançar e perceber efetivamente qual é que é
a tal pedra polida, direitinha, que nunca vais alcançar. Mas vais tentando, andas ali. E aquilo que eu ia contar era, há uma lenda que se conta, uma história para se explicar sobre os dons, que é muito rápido. Há muitos, muitos anos atrás, quando os deuses e os homens tinham o mesmo poder, os homens só faziam porcaria com os poderes. E os deuses passaram-se, né? Chegaram, foram lá ter com os deuses. Oh, mano, então, que é isto, meu? Então, tipo, os gajos só fazem porcaria, pá. Dás poder para isto? Ele, pá, não, isto não pode ser, tem que ser usado como poder. Pá, tá bem, então o que é que vamos fazer? Pá, não sei. E Zeus, ou o Deus Supremo, disse, vamos esconder os poderes dos homens. Não os vamos tirar, vamos esconder. E um, já sei, vamos fazer uma coisa, já sei como é que é. Vamos enterrá-los na terra mesmo fundo. E houve um, não, isso não vai dar. O homem é tão perspicaz que vai arranjar uma escavadora, vai andar ali e vai buscar aquilo outra vez. E eu disse, já sei. Um que ligava mais ao mar, não é? Disse, não, mas por isto vamos encontrar o ponto mais fundo do oceano, mais escuro, e vamos pôr. Opa, tem juízo. Eles vão inventar uma coisa qualquer para se porem dentro d'água até ao fundo. E houve um na última cena, disse, já sei. Vamos pôr naquele pico da montanha mais alta de todas, onde até quase que toca o nosso pai. Vamos pôr lá ele assim. Tem juízo. Vão escalar. Exato. Vão mandar centenas. E estava assim o Deus Supremo, olhou e pensou assim. Já sei. Vamos esconder os poderes do homem no único sítio onde ele não irá procurar. Exato. No coração dele. Dentro dele. Exato. E a verdade é esta. Não é clichê. Mas esta transição que tu fazes, essa transmutação, essa transformação que fazes, esta evolução que eu tento ter todos os dias, porque lá está, nós somos pais das nossas filhas, cada dia é novo, porque tu és pai de uma menina com 10 anos e mais um dia, e mais 2 dias, e nunca é a mesma coisa, nunca foste antes, e mesmo que voltes a ser, nunca é igual. E eu acho que essa transição de nós conseguirmos perceber, ok, o poder que eu tenho de alteração está dentro de mim. Não é aquela conversa do que é rico, está aqui, €1 dá 1 milhão, as balelas, não. Estou a falar da parte interior, estou a falar do desenvolvimento pessoal, estou a falar daquilo que é a nossa evolução enquanto pessoas, de estarmos aqui, passarmos esta energia, sermos assertivos na comunicação, mas sermos empáticos. Não é a empatia da tanga que andamos aqui a falar, não, empático de verdade. Pôr-me aí. Não é pôr os teus sapatos que eles não me servem, não é isso que é que se quer. É tentar, se fosse comigo, não é os teus são os teus. Se fosse eu ali, como é que eu iria reagir? E isso foi a maior evolução que eu tive, é efetivamente aceitar essa viagem, esse acrónimo do vitriol, dessa viagem interior à terra oculta, que faz com que tu te possas desenvolver, e só assim, como influencers que todos somos, independentemente das redes, é que isto influencia e as nossas conversas influenciam, e por isso é que as nossas ideias batem certo. É uma coisa que nós já brincamos a dizer, é mais do mesmo. Tipo, nós marcamos reuniões, mas quer dizer, 10 minutos, aquilo mais para a esquerda, mais para a direita, quando um diz, não, porque é assim, o outro vê, pois realmente ele tem razão. E não é por favor, é porque estamos alinhados com os princípios. E é muita confiança, é isso, é muita confiança nos princípios, nos valores, no nosso intelecto e, acima de tudo, na ideia de que nós gostamos um do outro e de estar um com o outro. Portanto, isso é sempre fácil. Eu tenho um exercício, eu estava-te a ouvir a falar e gostei muito dessa... Porque eu acredito que é mesmo isso, dessa história do Deus tocar e buscar aqui. É uma escolha, tu acabaste por basicamente descrever o Yin Yang, porque se fores a ver, descreveste o Yin Yang. Tenho um exercício, vou-te provocar agora, que é, se tu pudesses, não sei se a palavra mudar é a certa, mas se tu pudesses, para 2025, dizer assim, Fábio, se tu alterares aqui, mexeres aqui, coisa não sei o quê, o que eu vejo como teu irmão, como uma pessoa que gosta de ti, é isto. E eu vou fazer o mesmo contigo. Ok. Eu acho que não que esteja totalmente errada é a autoimagem. Isto porquê? O primeiro bloqueio que o ser humano tem, a meu ver, é a autoimagem, que leva a um segundo, que é a escassez. O que é que eu quero dizer com isto, para não ser mal interpretado? Tu, se te vires como 80, tu só vais pedir 80. Em termos de número, para ser mais fácil. E tu começas gradualmente a ver-te como o Fábio que eu te vejo. Aqui. E tinhas andado a ver-te aqui. Ao ver-te aqui, mas isso tu dirás que é para eu não estou aqui. Sim, calma. Não dá. Nos tempos que correm, não posso fazer isso. Tu sabes, estávamos a brincar em off, não dá. Mas pronto, eu acho que a autoimagem não é que esteja errada, mas tu vales muito mais e tu tens dentro de ti um diamante muito maior que aquilo que tu achas. Tu sabes que o tens lá dentro. Só que tu achas que o teu diamante é deste tamanho, eu acho que o teu diamante é deste tamanho.
E tu és capaz de fazer todas as coisas que tu te expões a fazer. E eu digo-te isto porque quando tu vens de Cabo Verde com aquelas ideias todas, com o reconhecimento daquelas pessoas todas, eu acho que foi uma surpresa para ti. Não foi, claramente. Erradamente, porque não há surpresa nenhuma. Quem te conhece sabe que tu tens aquela capacidade. Quem te conhece sabe que tu tens aquele dom da comunicação, da empatia, de trazer as pessoas, esta energia. Isso é bom. Mas vai-me levar àquilo que para mim é mais importante na vida, que é o reconhecimento. Não vale a pena dizer que sou bom fisioterapeuta. Interessa-me é que tu, que foste ter comigo, e eu te resolvi o teu problema, tu digas, ele é bom fisioterapeuta. Ok? E eu acho que é isto em relação às pessoas. Eu dizer que sou boa pessoa é normal. Não tens ninguém que diga que é má pessoa. Uhum. Agora, ter as pessoas à nossa frente e dizer, tu vales muito mais que aquilo que tu estás a ver. Isso não é uma crítica, é um alerta. Tipo, mano, puxa lá um bocadinho para cima. Experimenta. Experimenta só. Obrigado, mano. Tem fé, estás a ver? Porque a fé é isto. A fé não tem que ser, as pessoas confundem fé com fé. Não, fé é acreditar sem ver. É de fé, vamos fazer. Mas como? Não sei, vamos fazer. Mas o que é que está a fazer com o que tu queres fazer? Olha, Fábio, nem te sei explicar. Exato. Sinto uma cena cá dentro. Quem é que me diz a mim que aquilo que eu estou a sentir cá dentro não é um dos dons daqueles que estão cá escondidos e dizer assim, anda. Isso. Anda. Olha, isto mas eu não sei o quê. Anda. Isso é muito fixe. Vou contigo. Isso é muito fixe. Percebes? Mano, olha, obrigado. Eu acho que é por aí. Ou seja, não é uma crítica eu de entendi tudo. Perfeitamente. É na cena de eu vejo-te acima daquilo que tu estavas. Bem, o que estavas então esquece. Quando nós nos conhecemos, Sim. tu e eu estávamos ali numa cena tipo os trapos. Sim. E para mim, na minha crença, Deus põe-nos no sítio certo, as pessoas certas para nós. Ok, mano, bora, vamos evoluir. Tu tens determinadas coisas e nada na vida é por acaso. Portanto, eu acho que era por aí, só isso. Uma coisa sobre ti, obrigado outra vez, mano, obrigado mesmo. Uma coisa sobre ti que, eu venho notando, eu sei, mano. Eu sei, graças. E uma coisa que eu venho notando de ti, já desde o final do ano passado e nas últimas 3 conversas que nós vimos atendo, cada vez que desligo o telefone ou coisa, eu fico mesmo feliz, mano, e é algo que tu já vens fazendo. Portanto, é um desejo que assim continue, é seres mais gentil contigo mesmo. Eu noto-te mais ternurento contigo. Tu começaste por falar aquela ideia das caixinhas, isso já é uma grande evolução no sentido da adequação das nossas expectativas, dos pensamentos que temos das coisas. Mas tu estás mais gentil contigo, estás mesmo mais doce. E isto é algo que eu noto mesmo como uma evolução. Não tenho sequer aqui crítica construtiva nem nada. Não, é mesmo uma coisa boa, eu noto. E fica-te bem, Pedro. Obrigado. Fica-te bué da bem, mano. E faz jus à personalidade que tu és e à pessoa que tu és. E eu acredito que aclara não só o teu coração, cada vez mais, mas também a ideia, a capacidade de perceberes que, bom, estas pessoas não compraram um bilhete para entrar no avião, mas também é uma estadia curta. Eu ofereço lugar, deixa lá ver qualquer coisa. Dou-lhes um paraquedas também, sabe? Zarapadi. E eu acho que isso só se faz com ternura, com gentileza, com a autonoção de sabermos quem somos. E eu acho que essa ternura, essa gentileza é algo que eu adoraria, gostava mesmo muito que tu mantivesses sempre, porque, como tu dizes, nós quando nos conhecemos estávamos os dois assim, assado, e ambos autopressionamos-nos muito no sentido de alcançar o que é que seja parecido com excelência. Bom, tudo o que seja acima de mediocridade, é uma coisa, isso é um princípio nosso também, a gente vai lá, mas que não tem que ser obrigatório. Isso, podemos nos permitir às vezes então isso é algo que eu gostava de dizer. E pegando aí, fazendo eu uma crítica, porque acho que é importante também fazer, lá está, autorreconhecimento de competências está-se bem, autorreconhecimento de defeitos melhor, autorreconhecimento de qualidades exageradas também bom. E eu acho que é muito interessante que ao longo da minha vida eu tenho vindo a ser o meu maior carrasco, ou seja, o teu maior inimigo está no espelho, todos os dias. Mas o teu maior amigo também está no espelho todos os dias. A pessoa que te é mais fiel no mundo, de sempre, está no espelho. Isso. E a fidelidade começa aí. Seres fiel a ti, aos teus princípios. E é interessante perceber que, durante muito tempo, e ainda estou em processo, o meu maior carrasco sou eu. O Pedro Chibata. Chamámos-lhe em terapia o Pedro Chibata, que é aquele que está sempre ali. Correu bem, mas podia correr melhor. Não sei o que era. Isso faz uma coisa, quando nós estamos constantemente a arranjar motivos para nos criticarmos, aquela conversa do... Eu lembro-me uma vez, em terapia, disse assim, eu sou perfeccionista. E o terapeuta desconstruiu aquilo e disse, não, tu não és perfeccionista. Tu achas é que não és suficiente em nada do que tu fazes. Deu-me um choque do caraças. Porque é exatamente o mesmo comportamento, mas é muito diferente a forma como tu vês isto. Porque tu seres perfeccionista é tu estás à procura de melhoramento. Tu seres
tu achares que és insuficiente é literalmente isto. É tu Exato. achas que não foi Aquilo não suficiente. chega, aquilo não está bom. Exatamente. E então, sou eu a primeira pessoa, porque às vezes tenho pessoas e vão aparecendo pessoas novas da minha vida, é pá, é bué da fixe falar contigo. É porque eu tipo, parece que fico pequenino. Quando não é suposto tu dizeres obrigado. Obrigado. E nós falámos sobre isso dos elogios. É agradecer. Percebes? Aceitar, agradecer. E o meu maior defeito Aceitar, contra agradecer, mim, engrandecer. exatamente, o meu maior defeito contra mim é a noção real do que é que se está a passar. Chamei-lhe durante anos de perfeccionismo, que eu perguntava-me qual é o teu maior defeito? É ser perfeccionista. É que ele deve ficar fixe, não é? Não, o gajo quer alcançar. Não, mano. O meu maior defeito para comigo é exatamente o contrário, é achar que não sou suficiente. Vamos à caixa de Pandora, à infância, aquelas tangas todas, parece que nunca estou a ser suficiente. E isso eu tenho vindo a mudar, que é celebrar. Isso. É importante celebrar. É importante tu teres um momento de vitória e celebrares. E parares do género. Nós sabemos que queres mais. Nós sabemos que vais querer mais. E que vais alcançar muito mais. Mas aquele momento é um momento de celebração. Mas por hora, que não é? houve alguma coisa Exato. para ser celebrada. Exato. E isso é super importante. Isso é muito, muito nice. Não faz pandan com esse assunto, mas... Nem tem que fazer, só porque sim. Não tem, exato. Mas uma das coisas que nós gostamos muito de celebrar e que também gostamos muito de estar atentos é ser pais e exercer a parentalidade. O que eu te vou partilhar é às tantas também se calhar até uma pergunta, porque tu já és pai de uma adolescente há pelo menos uns 3 anos. Eu estou a entrar agora nesse capítulo. Portanto, das coisas que eu mais gosto é ser pai. Considero-me um pai fixe, porque a minha filha assim o diz, não é? Ela é que diz, pai, tu és um excelente pai, tu és isto tudo, então... Reconhece-te. Exato, ela reconhece-me, eu aceito esse reconhecimento, porque bolas, um gajo tenta. E há aí outra pessoa que também é importante reconhecer que tu és bom pai, que é a tua mãe. Isso. Olhar para ti e dizer, Fábio, Não, fixe. é mesmo. E a verdade, é que estas duas mulheres, pá, a mim, olha, enchem-me o meu coração. Isso mesmo. Eu, mãe, um beijinho, filhota. Beijinho à mãe, beijinho à filha. Isso mesmo. Para a mãe do Pedro também, para a Matilde também, para a Sofia também. Pronto. Para todas as mulheres. Isso. Um beijinho para vocês. O que é que se está a passar, Pedro? Que eu acho que é uma coisa que esta temporada também vai ajudar. Vamos lá embora. Epá! A minha filha está a crescer. Está a crescer. E está-me a dar água pela barba, que eu já não tenho. Que foi todas as mudanças. Ele cortou para ver se me facilitava, mas não. Vai dar mesmo na vez. Exato. Para mostrar o sorriso, que muitas pessoas disseram, pá, nunca há muito... Aliás, houve pessoas que nunca viram o meu sorriso, outras que já não viam há anos. E a verdade é que, olha, também estou mais leve. Embora gostasse da minha barba muito, agora estou mais leve. Pá, a minha filhota está a crescer. E eu estou a ter alguma dificuldade. Nós temos uma relação brutal, como tu sabes, mas eu estou a ter alguma dificuldade em, eu acho que é aceitar que ela está paulatinamente, não só já a definir a sua personalidade, mas a tornar-se uma mulher de direito e mérito próprio. Verdade. Com isto, eu não estou a dizer que tu estás a perceber, não estou a... Perfeitamente. Como é que isto se faz, pá? Não sei como é que se faz, porque eu também estou a tentar. Faz, até porque eu tenho... Pá, é assim, é como tu dizes, a adolescência traz uma adolescentite, que é tipo uma inflamação. Que é uma inflamação, não é? Da personalidade. A adolescência é um Covid, mas este existe mesmo, ou seja, tipo, aquilo é uma cena que acontece que hoje está tudo bem, amanhã não está tudo bem. Porquê? Porque fisiologicamente as hormonas andam ali e não percebem onde é que tem que parar. E eu acho que a minha maior dificuldade para já, e aqui, lá está, não há igualdade, a maior dificuldade é, ela é uma menina e eu sou um homem. Eu nunca vou perceber o que é que a cabeça dela pensa, nem ela nunca vai perceber a minha cabeça. Depois temos a diferença de idades e as gerações diferentes. E lá está, ela é filha e só vai perceber metade ou mais de metade das coisas que eu lhe digo quando ela for mãe. Portanto, se Deus quiser, ainda faltam uns anos. A minha maior dificuldade é compreender e saber como é que eu vou falar para esta pessoa. E a cena que me faz mais confusão... a mudar. Claro, e o que me faz mais confusão é o choque de realidade de eu estar a ver o que está a passar e relembrar o meu tempo de adolescente e dizer assim, porra, a minha mãe avisou-me. É, não é? A minha mãe disse-me, filho és, pai serás. É, não é? E eu, não, isto vai ser diferente. Pá, assustador. É pior. Não. Porque toda esta cena das redes sociais, todas estas coisas, TikToks, as comparações e não sei o quê, traz uma cena, um poder de argumentação, tipo, estão ali, pá. E é muito difícil.
coragem. Estamos juntos, ainda estou no processo, portanto nem sequer sou faixa amarela disso, portanto estou mesmo na faixa branca 100 graus, porque pá, não consigo, há coisas que não dá. Eu ainda faço muito autocomiseração. Tenho tido, desde o final do ano passado para este ano, mais vezes em que estou assim olho no olho com a minha filha, com alguma dificuldade em entendermos toda a nossa vida para trás. E eu estou a vê-la mesmo a crescer e a tornar-se mulher todos os dias. E estou com um misto de saudades da minha filha mais nova, estou com medo que ela deixe de gostar de mim. Com curiosidade de ver quem é que é, para beber um copinho de vinho com ela. Tudo ao mesmo tempo, estou com as hormonas aos saltos. E depois é pior, que é, agora estou a exercer um bocadinho mais de posição de pai, não é? Porque existem mais influências agora, os amigos e as novidades e tudo. Ela está a criar o avião dela. Ela está a criar o avião dela. Ela tem um avião, percebeu agora que tem um avião. E dou por mim às vezes a dizer, não, está correto o meu posicionamento, o que eu fiz, o que eu disse, está. Mas por outro lado, bolas, poxa, agora estou-me a sentir mal porque eu não gosto de estar zangado com a minha filha e não sei o quê. E ando assim, coisa que nunca tinha sentido. Essa é a minha maior luta, é perceber que estar zangado também é educar e estar zangado também é amor, dizer que não também é amor. Eu acredito muito nisso. E às vezes também. Pergunta à Sofia, estou a fazer bem, e ela assim, mas como é que é possível? Isto está-te a dar a volta à cabeça de tal maneira que tu estás a pôr em causa aquilo que tu estás a fazer e que é normal. Mas isso é amor. E também da maneira como nós nos fomos isso é amor. Tipo, tu queres proporcionar à tua filha tudo menos problemas. Tu queres estar a dar-lhe toda a defesa e mais alguma. E às vezes, e eu recentemente tive uma situação dessas, o exagero de defender a pessoa às vezes até provoca o contrário daquilo que tu queres. Sim. Torna a pessoa a ficar mais volátil. Não é vulnerável, volátil. Porque tu achas que, ok, como é óbvio, nós vamos tentar sempre mitigar ao máximo os problemas dos nossos à nossa volta. Só que a vida vai se encarregar de dizer, olha, tu podes fazer aquilo que tu quiseres, que eu estou aqui mesmo para complicar esta cena toda. Portanto, eu sou o cubo mágico, não és tu. Tu podes andar a fazer, mas cada vez que tu mexes, eu lá dentro, mais um bocadinho. Vai-se resumir aos valores. É nós darmos as ferramentas e dizermos, olha, está aqui, isto são as ferramentas, e mais do que as ferramentas é muito fácil nós falarmos, mas quer dizer, as palavras podem ecoar, as palavras podem chamar a atenção, mas atitudes influenciam as pessoas. É isso mesmo. As atitudes influenciam as pessoas. Eu posso dizer uma carrada de coisas para a câmara e as pessoas vão ficar com atenção ao que eu estou a dizer, e as palavras inspiram, mas as ações influenciam. Mais. Concordo. Aí, sem dúvida alguma. Acho que esta frase é importante e de certeza que não sou o primeiro a dizê-la, mas repetindo, as palavras inspiram, mas as ações influenciam. Não, concordo em absoluto. Cada vez mais. E nos nossos filhos e nos nossos amigos. E eu só tenho esta temperança melhorada porque vejo temperança em ti e vejo em outros. Claro. Se eu for puxado para um ambiente de hostilidade, garantidamente que eu não vou ser o monge da parte hostil. Mas pronto, acho que tem sido um processo que está a ser bem conseguido. E vou transitar esta situação em que a palavra não está a surgir muitas vezes em relação a mim e à minha filha. Por exemplo, pai, deixa-me lá ter redes sociais. Não. Porque eu explico. Mas Pedro, passando já aí, o que é que tu achas que para fazendo já estes saltos quânticos, para esta temporada é uma pergunta que ainda não tínhamos feito, não fizemos muitas, mas que ainda não tínhamos feito, uma pergunta nuclear que ainda não tínhamos feito durante toda a primeira temporada que achas que devamos fazer? Eu acho que a pergunta que nós vamos ter que fazer nesta temporada, e faço-te já a ti e tu podes já responder a ela, que é, Fábio, meu querido amigo, o que é que para ti é porque não? Nós falamos sobre estas cenas, juro aqui. O que é que para mim é porque não? Eu não vou dar daquelas respostas. O que é que para mim é porque não? Eu vou dizer 2 em 1. Podes dizer de 15. Para mim é porque não congelar, ficar no mesmo sítio. Ou seja, não sei se estou a dizer bem a palavra certa, mano, mas... maturar? Não. O que é que para mim é porque não? Ou seja, eu não estanco. E também não regrido. Isso, não. Descansas ali um bocadinho.
Sim. E é mesmo não porque não. Eu não volto atrás. E também não quero ficar parado no mesmo sítio. Tenho muitas destas coisas que a água parada no mesmo sítio fica choca. E fica. Não evolui, não há ondas, não há movimento, não há progresso. Então isso é claramente porque não. Posso parar para maturar um bocadinho, mas isso para mim é claramente porque não. E é óbvio que está a ser cada vez mais vivenciado por causa desta energia que nós vimos os dois. Claro. Vibrando entre nós e ver o mundo com todas as atrocidades que nós vamos vendo, as guerras e tudo o que se está a passar, agora as eleições nos Estados Unidos e toda a influência no mundo, mas mesmo assim olhar para o universo, ainda sorrir e dizer I hope so. Isso. E tu, mano, o que é que para ti é porque não? Porque não, isto é mais fácil porque enquanto ele está ali a falar eu estou a pensar, né? Isto não foi trabalhado, portanto ele estava em desvantagem, né? Porque isto é a primeira vez que perguntamos, não porque sim, porque não. Mas eu acho que porque não amar mais, porque não... tu estás a virar o sentido da coisa. Porque não amar mais, boa. Porque não ser mais empático, porque não respeitar mais, porque não abraçar mais, porque não chorar mais, porque não dizer mais vezes eu gosto de ti. E porque não começarmos a fazer isto em nós. Porque não nós, a nós mesmos, nos amarmos mais, sermos mais empáticos com as nossas dores, sermos mais empáticos com aquelas coisas que a sociedade diz que estamos a sentir e que não podemos sentir, porque não começarmos a abraçar-nos a nós, porque nós conseguimos abraçar-nos, porque não nós conversarmos connosco mesmo, começar hoje a falar mais connosco, escutar-nos, escutar o nosso corpo, escutar a nossa mente, saber se estamos cansados, se não estamos, porque não, em vez de nos preocuparmos em expor tudo para fora, porque não vir ao vitriol e vir cá dentro à procura daquilo que tem que ser lapidado, limado, e a partir daí sim, porque sim, começarmos a dar ao próximo aquilo que nós achamos que é aquilo que é correto. O homem veio inspirado. Hoje vi, isto é... Poxa! Está no pote. Muito bom, muito bom. Olha, ficamos com este porque não da minha parte em exclamação. Isso. Não... Vou pensar mais para a frente. Vou voltar a perguntar. E com estas interrogações positivíssimas que o Pedro deixa, muitas delas são vossas também, e acho que era fixe, Pedro, se calhar acrescentarmos esta pergunta aos convidados que aqui trouxeram. Fazendo aqui um spoiler, malta, quem vier convidado vem porque sim, mas vai ter que sair daqui com a questão de o que é que para ti é porque não? E pronto, lançámos aqui já o mote, já estejam preparados. É isso Os mesmo. convidados que já estão convidados vão ver o primeiro episódio, já sabem o que é que a casa gasta. Portanto... A dança dos opostos. A dança dos opostos. Fechando este episódio, este primeiro episódio, um episódio que nos deu um gozo enorme de fazer. Já tinha saudades. Eu tinha muitas saudades. Mais uma vez um episódio que não foi preparado porque sim, é isto mesmo. Porque não vir para aqui sem preparação para podermos fazer um episódio sincero, honesto, vulnerável, pôr as emoções, falarmos um bocadinho de tudo, que é o mote do porque sim, é o mote do Fábio, é o meu mote. E pedir-vos a vocês de uma vez mais, falem connosco, nós vamos começar a pôr mais coisas dessas, saber o que é que vocês querem ver aqui abordado, quem é que vocês gostariam de ter aqui, e sigam-nos, partilhem, porque as coisas boas são para ser partilhadas e nós vemos isto de uma forma muito positiva e isto é para vocês, independentemente de nos encher o ego. A parte positiva do ego faz-nos bem, massagem-nos o ego, a parte boa, há de ser uma palavra que nós vamos desconstruir aqui, mas sigam-nos, partilhem. E Fábio, mais... É isso mesmo, faço jus às palavras do Pedro, pouco mais a acrescentar, a fazer deste, isso sim, e porque sim, e perguntar porque não, sempre, e tal como todos os outros, mas fazer deste um bom dia para ser um bom dia, ok? Sigam-nos, marquem aí, porque sim, convidem todas as pessoas a ver-nos, e é isto. Até já. Até já? Até já.